Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Alguns textos, alguns versículos pelo menos, para a gente compartilhar nessa noite de ceia. Verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que lhes transmiti. Fiquemos em pé, irmãos, me desculpem, por gentileza. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e depois de dar graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso como em memorial para mim. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança, realizada pelo meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, como em memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. Portanto, quem comer do pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, que a pessoa examine a si mesma e então coma o pão e beba do cálice. Porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Essa é a razão para a qual muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns morreram. 31. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos no juízo. Mas, quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém sentir fome, que coma em casa, para que a reunião de vocês não resulte em juízo. Amém, queridos? Podeis tomar assento em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com os amados irmãos nesta noite alguns pontos importantes para a nossa convivência na fé. É importante a gente pensar como Deus preparou esse ambiente para nós, este momento de ceia. Este momento de ceia não foi preparado apenas pela igreja, não é uma instituição da igreja, é uma das ordenanças do Senhor Jesus para a sua igreja, é ordem. Por isso ela está incluído lá no rol das ordenanças. É uma ordem que Jesus deu à igreja para que ela participe deste evento, deste momento. E neste momento, né, neste ato, ele tem algumas finalidades. Esse ato tem algumas finalidades. Um deles, como está escrito aqui no texto, e por 2 vezes ele se repete, é a memória. Veja como o Senhor fala tanto na questão do comer para a memória de mim, e também no beber para a memória de mim. E logo após tem outras observações que devem ser feitas pela igreja quando realiza um evento como este. Por exemplo, a profecia, que é o aguardar a volta de Jesus. Então, todos nós sabemos que esse evento ele é memorial, ele é uma celebração, mas ele também é profético. Ele celebra porque Jesus morreu e ressuscitou. É um memorial porque a gente se lembra. E, obviamente, que a gente realiza isso com essa finalidade. E ele é profético porque ele anuncia a volta do Senhor. Por essa razão, há o fortalecimento da fé. Mas é interessante a gente pensar também o quanto o Senhor deseja que nós façamos uso deste momento para rever algumas coisas.
E eu quero destacar aqui, não só esse, tem outros, é claro, mas eu quero destacar aqui a questão da memória. Vamos pensar na questão da memória. O que é a memória que o Senhor diz que a gente precisa resgatar? Em primeiro, irmão, esse sentido de memória nos remete a apenas uma lembrança. Eu tenho na memória o que deve ser feito, eu me lembro desse assunto. Uma lembrança que está, de um acontecimento que está lá armazenado no seu cérebro, que você, de algum momento, você pode buscar. Essa é a primeira passagem que a primeira lembrança, o primeiro sentido que a gente dá quando pensa em se lembre, ou quando a gente pensa em se lembrar, ou armazenar na memória. Bom, quando se fala de memória de computador, eu não sou um expert nisso, eu sou tão leigo quanto muitos de vocês, a gente vai lá e procura, tem uma pastinha, um lugar, e você tem um arquivo guardado na memória do computador. E toda vez que você abre, você revê aquele arquivo. A memória do cristão precisa ser acionada também. Nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre esse dispositivo de memória e acionar isso de maneira que a gente consiga viver o sentido real da palavra. Qual é o sentido real da palavra? Ou pelo menos o mais próximo possível daquilo que o Senhor quis dizer, ou do que o Senhor disse, fazer memória de mim. Que tipo de memória é esta que o Senhor quer que a gente faça quando a gente se reúne num evento como esse? Que mês a mês nos encontramos aqui por toda a vida, até o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, nos reunimos aqui para este momento. Então, que tipo de memória é essa que a gente precisa acionar? A memória que o texto nos remete, no primeiro sentido, é algo que vai além do que eu já disse. Mas dá o sentido de você visitar algo acontecido no passado e tentar fazer com que aquele momento do passado, como que numa espécie de transição, trazê-lo para o presente e reviver aquilo novamente. Como que se dá isso? É fácil você pensar que tem música que te remete ao passado e faz você viver emoções do passado. Já aconteceu isso com todos ou só comigo? Provavelmente muitos de vocês já viveram isso. O que o Senhor quer de nós neste dia? Entre outras coisas, Ele quer que a gente reviva a experiência da salvação. O Senhor quer que a gente reviva a experiência da salvação num evento como este. E qual a finalidade disso? Toda vez que nós revisitamos o passado e nossa memória é acionada de alguma forma, seja por uma música, por uma lembrança, uma fotografia, eu não sei, mas tem algo que a tecnologia não trouxe de bom. Algo que é bom, mas não trouxe de bom. Não produziu um bom resultado. Muitos de nós deixamos de sentar em nossa residência, em algum espaço, uma cadeira, um sofá, qualquer coisa semelhante, ou mesmo em pé, para rever álbuns de foto. Muitas pessoas deixaram de ver e nem imprimem mais seus álbuns de foto, suas fotos. Álbuns de fotografias. Fotografia é uma forma, rever fotografia é uma forma de reviver aquela experiência do passado. Pessoas que tiveram más experiências ruins, eliminam as fotos. Não querem mais ver.
Pessoas que têm boas memórias daquele episódio revisitam sempre aquelas imagens. Porque a imagem aciona dispositivo na sua mente. Assim também é a música. Assim também são os amigos, as rodas de amigos. É comum vocês verem, está acontecendo no Facebook, constantemente. Claro que não é disso que eu vou falar, mas incluí aqui agora porque lembrei. Facebook inclui, volta e meia solta uma imagem que você vivenciou um ano atrás. Ele tenta, há uma programação que tenta fazer você reviver as emoções de um acontecimento de um ano atrás. De ano em ano. Isso tem sentido. Isso tem um sentido. Qual o sentido? Você simplesmente se desconectar, não perder o contato com o seu passado. Esse é um dos objetivos dessas representações, porém, dessas lembranças. Porém, ele é individual. É só você que vê, e se não quiser compartilhar, não compartilha. Você pode não querer aquela. É a forma de rasgar virtualmente a foto, é você não querer compartilhar. Mas aquele episódio de sentar juntos, ou então aquela reunião que nós fazíamos, vamos cantar uma música. Por exemplo, eu tenho amigos que quando nos encontramos, cada um tem sua vida, cada um tem sua correria, seu dia a dia, mas nós, quando nos encontramos, nós cantamos juntos. Há pouco tempo atrás, sem ninguém saber, eu vim aqui ao templo, junto com um colega, um amigo, e passamos algumas horas aqui com o violão, cantando músicas. Eu devo dizer a vocês que, se estou firme na presença de Deus, entre outras coisas, entre outros motivos, destaco o fato de eu ter tido amigos com quem eu pude me reunir para cantar. Os cânticos que nós fazíamos no passado, obviamente, que fizemos, melhor dizendo, naquela época, foram me fortalecendo. Hoje, já mais de 20 anos atrás, eu digo, aqueles cânticos, aqueles encontros, que a irmã Cida participou de muitos, me fortaleceram. Me trouxeram, aqueles cânticos que me trouxeram mais firmeza, me colocaram em maior comunhão com Deus. Então, quando eu me reuni aqui, quando eu trouxe o irmão aqui ao templo, e era uma manhã de um dia de semana, e disse, vamos cantar um pouquinho lá no templo. E começamos a cantar, e cantamos uma, duas, e fomos lembrando de músicas e tudo mais. Na mente de qualquer um, talvez, que visse aquela cena, nós dois cantando aquelas músicas, diriam assim, que coisa mais cafona. Mas o sentido daquilo para mim está muito além do que você pensava, do que qualquer pessoa pensaria. Então, reviver o passado é uma situação interessante. No entanto, é importante esta noite a gente rever algo, e o Senhor trabalha com isso. A Davi, ele disse assim, você lembra de onde eu te tirei? De onde você saiu? A minha primeira pergunta é, irmão, de onde Deus tirou você? De onde você foi tirado? Você é capaz de lembrar de onde você saiu, de onde você foi retirado? Por exemplo, Jesus me tirou da noite. Apesar de eu ter vindo para a igreja muito cedo, eu vim bem cedo para a igreja, aos 14 anos, embora já não é tão cedo, mas Jesus me tirou da noite.
festas, bailes, como a gente chamava naquela época, e eu falei aqui na quarta-feira, alguns irmãos se lembraram, o que a gente chamava de rolê, eu também fiz. Mas Deus me deu a oportunidade, me resgatou de lá. Algumas vezes, algumas pessoas, ainda eu estando ainda no mundo, disseram a mim, Deus tem um plano na sua vida. Sem saber o que se tratava, sem saber qual era o sentido, sem saber o porquê dessas questões, alguns crentes disseram para mim que Deus tinha me escolhido antecipadamente para um propósito. Algumas vezes eu respondi, quando terminar o baile eu vou pensar nisso. Quando eu chegar do rolê, eu vou pensar nisso. Mal eu sabia. Eu nem imaginava que isso aconteceria. Certa vez, descendo de uma festa, não sei de onde, junto com a irmã Cida, ela disse, eu vou voltar para a igreja, que ela já era crente. Eu vou voltar para a igreja e como é que vai ficar a nossa relação? Eu disse, eu nem lembro mais o que falei. Eu acho que eu disse que talvez a gente ia acabar. Nem me lembro. Se não pudesse namorar. Mas eu não sabia que eu receberia o convite de um colega quando eu estava indo para uma festa. Num domingo à tarde, naquele dia nós não tínhamos ido a nenhum outro baile. E encontrei, e eu fui aqui ao SAI. O SAI tinha os eventos de domingo à noite. E naquela noite, se eu não me engano, estava vindo fazer um show ali, o baile, como a gente chamava. Ou era o Maurício lá do Black Mad, ou era o da Furacão 2000. E não tinha essa questão do funk. E eu fui. Mas antes de ir, encontrei um amigo indo para a igreja, que por sinal esse amigo hoje está na Umbanda. E ele falou assim, ô Marquinhos, você é um cara legal, vamos para a igreja? Eu falei, aonde? Você vai para onde? Ele falou, vou para a igreja Batista, lá do Primavera. Eu falei, então, eu vou lá para o SAI, se der, na hora que eu passo lá. Nunca que a igreja estaria aberta depois que terminasse a festa no SAI. Depois, recebi um outro convite para ir à igreja, a um domingo à tarde. E fui à igreja depois de uma reunião, depois de um encontro com os jovens da minha turminha, que a gente tinha um grupo grande, recebi o convite para ir a uma reunião de jovens na igreja, e nós fomos. Quando cheguei lá, tínhamos vindo do Sesc naquele dia. Eu tocava junto com uns meninos que faziam pagode. Eu tocava repique de mão. Até hoje sei tocar repique de mão. E fomos 5 horas, viemos desse evento para ir para a reunião de jovens na igreja às 5 da tarde. E lá chega eu à igreja, junto com mais uma galera toda, e a gente todo daquele estilo de Sesc, de Sesc, daquela época, como eu disse na quarta-feira, nos panos. E estava tendo uma reunião. Era uma reunião de jovens. E justo naquele dia, eu nunca tinha entrado a um templo evangélico. Vamos escolher a liderança desses jovens, desse grupo. E lá estou eu, sentado. Vocês não têm... vocês acham que a gente... Algumas pessoas falam assim, acham que a gente não sorri. Eu sempre fui muito brincalhão. Às vezes eu faço umas piadas aí no grupo de jovens. Então eu sempre fui assim. E sou muito mais assim. E então...
Eu estou lá sentado no fundo, a igreja era igreja de banquinho sem encosto, que a gente tinha que... Não tinha encosto, sabe? Banco sem encosto, tinha cadeira. Aí se você dormir, caía. A irmã Tânia, surda de um ouvido na época, perguntou qual era o meu nome. Qual é o nome daquele moço lá? E eu agitado. Aí, alguém disse, é Marquinhos. Ela disse, moço, pastor, Deus está falando que aquele rapaz lá é o líder dos jovens. A mocinha está aí, ela se lembra, se a Silvana estivesse aqui, ela se lembraria. Elas estavam nesse episódio. Eu levantei, fiz o sinal da cruz, quando terminou, e fui embora para a festa. Eu continuei fazendo o sinal da cruz por mais meses, mas eu passei, a partir daquele dia, sem ter aceitado Jesus, eu passei a frequentar os cultos naquela igreja. Já se passaram mais de 30 anos, eu nunca mais deixei de ir a um culto de domingo. Você pode dar glória a Deus? De onde Deus tirou e como Ele começou a obra na sua vida? Como foi que Deus começou a obra na sua vida? Eu fui ao passado, contei um pouco da minha história, mas e a sua? Se lembra dos primeiros dias? Se lembra da sua conversão? Desordenadamente comecei a falar coisas que não sabia. E passei e continuo falando ainda. Mas como Deus foi misericordioso comigo. Eu tenho uma prima, ela é pastora de uma igreja no Paraná, e ela pastoreia hoje uma igreja com mais de 800 membros. Naquela época eu escrevi uma cartinha para ela, eu já procurei essa carta. E eu falei, agora eu fui para a igreja, estou indo para a igreja, e eu fui colocado como líder de jovem, e no domingo que vem, eu vou ter que, no domingo tal, eu vou ter que falar alguma coisa para o jovem. Manda aí para mim alguma coisa para eu falar. Eu nunca tinha assistido um programa evangélico. A primeira pregação que eu vi foi naquele culto. Ela me respondeu com o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, ande pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, foi a minha primeira pregação que a minha prima, que hoje é pastora dessa igreja, mandou para mim, e é o que eu estou usando para você. Toda vez que eu cito esse texto, eu lembro de quem me ensinou esse versículo na Bíblia, e a minha primeira pregação foi esta, que eu acabei de falar a vocês. Ponto, acabou. Eu não tinha mais o que falar, a não ser algumas coisinhas que ela escreveu para mim. Graças a Deus, até aqui o Senhor não deixou faltar. Você pode dizer glória ao Senhor? Como foi o seu primeiro dia, a sua primeira experiência com o Senhor? Como Deus cuidou de você, irmão? Cheguei na igreja, dei problema muitas vezes, viu? Quantos problemas eu tive na igreja, eu dei na igreja pelo meu jeito de ser, mas o Senhor me guardou de todos, diga glória a Deus. Mas a minha melhor experiência que eu quero citar esta noite, para resgatar a memória, foi o do meu batismo com o Espírito Santo. Passado esse tempo de presença na igreja, de frequentar a igreja, os irmãos começaram a pregar e dizer, particularmente, ô Marcos, ô Marquinhos, e até hoje muitos irmãos me chamam dessa forma, não há problemas, eu não reclamo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. O que é
dizer para alguém que ele precisa ser batizado com o Espírito Santo sem ele saber o que é batismo com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? Vê os irmãos que falam aquelas línguas, aquelas coisas lá, que pulam, aquela alegriada toda lá na igreja, aqueles negócios, assim, aquilo é batismo com o Espírito Santo. Foi essa a informação, mais ou menos isso que eu recebi. Mas, questionador que eu sou, sempre fui, o que vai me acontecer? O que vai me acontecer? Olha, você vai ser mais firme. Deus vai te abençoar muito no trabalho do Senhor. Começamos a participar de reuniões de oração. Os jovens da igreja, da nossa igreja aqui, eles fazem um devocional. Tem o Salvando Vidas, que é um evento que acontece. Mas naquela época nós começamos a fazer vigílias, noites de oração nas casas. Vamos se reunir, Fabinho? Vamos fazer uns minutinhos de oração? Fazer um período de oração que eu estou fazendo de quinta-feira com os irmãos. O que faço com vocês de quinta-feira é a mesma coisa que eu fazia com os meus colegas, com os meus amigos do meu primeiro momento na igreja, que eu fazia com meu amigo Jesus lá do interior, eu faço hoje. Nos reunimos e cantamos. Começamos a fazer e depois, posteriormente, participar de vigílias. A igreja também fazia vigílias. Naquela época não tinha problemas com vizinhos, então se podia fazer vigílias. No interior se faz, mas hoje você precisa se retirar para fazer, né? Precisa estar num lugar mais reservado. Começamos a fazer vigílias. Naquela noite de vigília, uma das noites de vigília, no lugar onde hoje eu moro, que é a minha casa, naquele lugar, naquela sala, exatamente ali. Estávamos reunidos orando. Foi marcada uma vigília num sábado ali, na casa que era da minha sogra, que hoje é minha, da irmã Cida. Então, começamos a orar. Alguém me disse assim, você vai dobrar o joelho? E eu perguntei, esse negócio de batismo com o Espírito Santo, como é que funciona? Sabe a pergunta do Simão? Compra onde? Quanto custa? Mais ou menos assim. Como funciona? Funciona? Você vai dobrar o joelho e você vai orar, orar, orar. Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, vai acontecer depois. Mas nunca desista de buscar o batismo com o Espírito Santo. E nessa noite, a gente vai buscar o batismo com o Espírito Santo em oração. Tudo bem? A irmã, que era coordenadora da juventude, conselheira, haviam duas, as duas me deram essa informação. Dobre os seus joelhos e comece a orar, pedir. Se em algum momento se sentir alguma coisa estranha em você não se preocupe, não fique com medo. Tá bom. Então vamos lá, eu sou meio metódico. Se está escrito para mim que 5 minutos não é 3, é 5. Então dobramos o joelho e começamos a orar. A irmã Cida num canto, eu no outro, outro no outro, outro no outro, outro no outro, e todo mundo orando. E vamos orar. Por volta de 3 horas da manhã, 2 e pouquinho, daí para lá, sei lá, mais ou menos esse período de tempo, eu não sei precisar porque já se faz muitos anos, eu ainda estava de joelho junto com os meus irmãos. A gente ora, joelha, levanta, senta, deita, rola, a gente levanta de novo e vai fazendo aqui, ó, e era seguido uma coisa da outra. Não foi uma coisa tão fácil. Isso já tinha passado meses que eu estava na igreja. Já havia passado meses que eu estava na igreja. Mas lá por volta de 2 e cacetada daí para frente, um dos jovens que eu acabei tendo uma informação que ele partiu para o Senhor recentemente, ele foi tomado naquilo que nós chamamos de arrebatamento. E caiu estirado lá no meio daquela sala. Passado ali uns 10 minutos, ele começou a rolar de um lado, rolar para o outro, rolar de um lado, rolar para o outro, rolar de um lado, rolar para o outro. E quando ele levantou, ele disse, vai morrer alguém aqui. Vai morrer alguém aqui. Eu volto nesse ponto da morte daqui a pouco. Mas vamos orar e vamos fazer um clamor. Vamos clamar para Jesus ter misericórdia e encher. Jovem, me lembro bem, ele tinha várias falhas de dente na boca. Jovem muito simples e desinformado e não tinha um grau de instrução tão alto assim.
E naquele clamor que os irmãos estavam fazendo, e que eu também estava, em que ele pediu, os que estão de joelho permaneçam, e os que não estão não conseguem mais. Jovem, o Cláudio tinha em torno de 16 anos. E naquela vigília devia ter umas 30 ou 40 pessoas. Era muita gente, vocês sabem que a sala da minha casa é grande. E começou aquele povo todo orar, aquela oração, aquele negócio. Irmão, eu já estava morrendo ali, dizendo, eu não aguento mais ficar de joelho aqui. Eu já estou morrendo aqui, mas vamos orar. O irmão falou que é para a gente orar, vamos orar. Eu já vinha nessa luta de querer ser batizado com o Espírito Santo, porque alguém já tinha me falado nisso. E, irmão, começou de repente. Começou um negócio, um arrepio nas minhas costas. E veio um fogo no meu estômago. E começou a queimação. E eu falei, será que é a gastrite que está me atacando? Que eu tinha gastrite já. Será que é a gastrite? Mas que negócio de arrepio é esse? Essa coisa arada toda. E foi aquilo, foi me dando um trava-língua, foi me dando um calor, fui ficando vermelho, fui ficando esquisito. Daqui a pouco, irmão, não lembrei, foi mais de nada assim. Em termos do que eu podia falar, minha memória praticamente desapareceu. Eu caí meio que apagado. E comecei a falar línguas estranhas, aquilo que a gente chama de outras línguas estranhas, mas são outras línguas, variedade de línguas. Fui batizado naquela madrugada para a glória do Senhor. E eu vou lhe dizer uma coisa, batismo com o Espírito Santo que me sobreveio, que eu recebi naquela madrugada de oração, e que falei em línguas, as pessoas pensam assim, eu vou para o culto porque eu preciso falar em outras línguas. Muito bem, nada disso. O apóstolo Paulo nos ensina, inclusive, que a gente pode falar línguas estranhas a qualquer momento, a qualquer instante. Quantas orações em casa só eu estou, e levanto a minha voz em oração, e começo a falar em outras línguas, e vou falando em outra língua, e vou cantando. Paulo diz, aquele que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. E você, como foi a sua experiência com Jesus, com o batismo com o Espírito Santo? Ou você não buscou? Esse dia a irmã Cida olhou e disse assim, você está desanimado? E ela me fez essa pergunta, acho que terça ou quarta-feira, você está desanimado? Aí eu fiquei pensando, a minha esposa está achando que eu estou desanimado, tem alguma coisa que não está certo aí, nesse sentido. E eu fui orar, e passei um bom período, irmã Cida, daquela pergunta que você fez. Passei um bom período dali até a noite, falando em outras línguas, e disse, Senhor, se estou emitindo sinal de que eu estou desanimado, então eu preciso de renovo, renova-me para a tua glória, renova, eu preciso de ti, eu sou carente da tua bondade, da tua misericórdia, e aqui eu estou para dizer aos irmãos que o Senhor ativou a minha memória, a palavra dele, a promessa dele, a alegria dele, a vontade dele, a inspiração dele, a comunhão com ele, e eu sinto a presença dele a todo instante. Diga glória ao Senhor se você puder. Mas e você? Como foi? Na cidade de Boituva, eu estava tirando um pedido de um cliente lá uma certa vez, quanto de ácido não sei do que e tal, e o rapaz, o senhor é crente? Sou crente sim. Aí o irmão, aí ele começou, já era um senhor de idade, começou a testemunhar, era um cliente que estava junto. O senhor é crente? Sou crente sim, porque em algum momento da vida você canta uma música, né? Você não canta uma música? Quero que valorize, qualquer música você canta lá. Aí o rapaz olhou para mim, o senhor é crente? Sou crente. Aí ele falou assim, pode dar um testemunho? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, ó, e começou a falar alguma coisinha. De repente ele parou assim, tá sentindo uma coisa diferente aí? Eu falei assim, parece, se eu não estou enganado, que ele já está por aqui. Ele quem? Deus. Ele falou, pois é, o meu testificou com o seu. Ele está aqui. Vamos esquecer esse negócio, vamos falar com Jesus e oramos ao Senhor e tome línguas estranhas de novo. Glória a Deus. Crente se renova na presença do Senhor a todo instante. Isso é memória. Você tem memória?
Como está a sua memória? Mas eu finalizo o meu sermão dizendo que tem coisas que a gente precisa fazer também, entre outras, que ela nos fazem parte desse contexto. A primeira delas, irmãos, é que esta reunião, observe, volte para o texto agora. Eu falei de memória, agora volte para o texto. Vou só destacar alguns pontos. Veja, ninguém diz de onde saiu o pão, que está aqui, mas alguém trouxe. Não está escrito aqui que quem trouxe o pão. Mateus 26 também não diz quem levou o pão, só diz que tinha. Ninguém diz, não está escrito, mas alguém levou. A ceia do Senhor também é um lugar de alguém levar alguma coisa. Segundo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou o pão e, depois de dar graça, entregou. É um lugar de comunhão. É um lugar de presença, de participação. Você não pode não vir ao templo e não participar do que está acontecendo ao templo. Salvo com a nossa irmã, que tão de longe veio para participar conosco hoje de um culto, e ela foi agora cometida deste passando mal, e obviamente após a oração, eu estou vendo que ela foi conduzida talvez a um hospital, talvez até para casa, né, hospital, talvez então ela vai ao hospital. Mas, mesmo assim, isso entristece o nosso coração, salvo casos como esse, ocasiões como essa, é preciso que a gente participe daquilo que está acontecendo no templo. Escutem, esta reunião não pode ser perdida por absolutamente nada, é uma reunião de comunhão. É um ambiente em que nós vamos receber de Deus e compartilhar de Deus. Eu contei um testemunho para vocês aqui, mas e se agora eu desse 1 ou 2 minutos para alguém se levantar aí e dizer: Deus me tocou neste dia, em tal lugar, desta forma, você faria? Então quem pode fazer? Faz agora. De que maneira Deus te tocou? Eu recebi do Senhor desta forma, e foi o que eu entreguei para vocês desta forma. E você, o que tem para mim? O que você tem para mim dizer? O que você poderá dizer que vai alegrar a minha fé? Que vai fortalecer a minha comunhão? Que vai me fazer crer nas promessas de Deus e abrir o meu entendimento para as diferentes formas de Deus trabalhar. Há muitas formas que Deus trabalhou aqui nesse povo, irmão. E é certo que você precisa compartilhar isso comigo. Quantos livramentos Deus já não deu a esse povo que está aqui? Quantas revelações Deus já não deu a você que está sentado aí? Este é um ambiente de troca. Aqui a gente recebe de Deus e dá a você, e você recebe de Deus e dá a mim.
Glória ao Senhor. Você é alimentado por Deus pelo que eu disse. Eu sou alimentado por Deus pelo que você disse. Junto não nos falta pão e nem nos faltará água. Juntos nós caminhamos ao céu. Juntos nós esperamos o Senhor Jesus. Juntos nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Juntos nós dizemos: estou aqui, Senhor. Juntos nós vamos partir o pão. Juntos vamos comer. Juntos nós estaremos com o Senhor. Aleluia. Não falte a reunião, não falte ao culto, não falte a comunhão, não deixe de congregar, persevera na comunhão com os irmãos, persevera na doutrina, persevera no batismo com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu ainda não sou casado, eu ainda não sou batizado nas águas. O batismo com o Espírito Santo independe de você ser batizado nas águas. Quantas pessoas já foram batizadas no Espírito Santo ao aceitar a Jesus? Irmão, pastor, o que mais eu preciso? Assim como eu também preciso. Você e eu te ajudo, você me ajuda. Vamos orando, vamos cantando, vamos testemunhando, vamos congregando. Esperar o dia que o Senhor virá para nos arrebatar. E quão certo será, não sei quando, se mais cedo, se mais tarde, se hoje ou se amanhã, os céus vão se abrir, esse templo vai ficar para trás, acabado ou desacabar, ou sem acabamento, não importa. Essa Bíblia poderá estar aqui ou não, não importa. Eu e você, do carro, da rua, do trabalho, de casa, em qualquer lugar, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, porque Ele virá nos arrebatar. Aleluia. E eu não quero, Senhor, eu não quero ser alguém frio. Eu não quero transmitir ao meu Senhor a imagem de alguém frio. Não, Senhor, eu não quero, eu quero viver quente na presença de Deus. A minha alegria é essa, glória ao Senhor. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. O que mais? Nossa esperança. Ficamos de pé. Sua vinda. 300. Os reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. A última estrofe. Jesus sim vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve. Cante, igreja! Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis. Nós aguardamos. É o quê? O que mais? Nossa esperança é o Rei dos Reis vem nos buscar. Jesus ainda. Ai, aleluia. Oremancho e cantarabachandarai. Aleluia. Decalamandarebachandarebacantarai. Aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome. Oh Deus, glória, 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 glória ao nome do Senhor.
Nossa esperança é essa, Senhor. Mantenha a nossa memória viva, Senhor. Mantenha ativa, Senhor, a chama em nossa vida. Mantém, Senhor, aleluia, 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 nesta noite. Como em Lamentações 3:21. Eu gostaria de lembrar das coisas que Deus já me falou. Deus já me falou muitas vezes pela palavra, mas algumas vezes Deus falou comigo por profecias. E quanta esperança eu tenho por causa dessas falas do Senhor. Quantas coisas boas Deus já fez, quantas promessas Deus já fez a você. Você é capaz de lembrar de alguma? Mantenha viva a sua esperança, irmão. Mantenha viva a sua esperança, mantenha a sua fé acesa. Pastor, e como é que eu faço isso? É aqui, na igreja, junto com os irmãos. É aqui, é olhando para o outro, é olhando para o irmão e vendo que ele não é diferente de você. É olhando para o outro e ver que ele está com dor. É olhando para o outro e ver que ela passou mal, como ela precisa de Deus igual você. É olhando para o outro com medo de não ficar doente. É olhando um para o outro como nós precisamos de Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. O que te dá esperança? O que te dá esperança? Irmãos, escutem, olhem para mim e eu finalizo aqui. Jesus está voltando. A qualquer momento Jesus virá. Orem, leiam a Bíblia, estudem na escola bíblica, participem do culto, busquem o batismo com o Espírito Santo, busquem renovo. Pastor, já fui batizado, busque o renovo. Não falte a ceia. Cresça na graça e no conhecimento. E junto comigo, espere o Senhor até o dia em que Ele voltar. Vamos cantando, vamos orando, mas vamos. Vamos arrastando, mas vamos. Eu te arrasto, você me arrasta, a gente se embola, mas a gente chega lá. E Deus não vai nos deixar aqui. Ele virá nos buscar.